Eu já vou começar a falar Tá aqui. gravando aqui? Já, a câmera já. Tá, tudo bonitinho. Ok. Fica. Olá, pessoal, tudo bem? Estamos aqui mais uma vez. Vamos aguardar, o pessoal está chegando. Com alegria, estarmos aqui mais uma vez para mais essa live, mais esse nosso bate-papo. Daqui a 2 minutos nós vamos iniciar. Chama aí teus amigos. Ok? Como é que tá aí? Não? Instagram ok. Face ainda não. Daqui a pouco estamos começando mais uma live. Você tá vendo o Face? Faltam 2 minutinhos, daqui a uns 2 minutinhos no máximo a gente chama. Chama aí teus amigos, compartilha aí esse vídeo, compartilha esse link. Se quiser pegar lápis e papel, hoje nós vamos discutir um assunto muito interessante, um fato legal que aconteceu comigo e vamos tirar mais uma lição. Chama, compartilha, seus amigos, pega aí a lápis e papel, vamos assistir mais esse episódio e estamos quase começando. O pessoal aqui na assessoria, nosso amigo Luiz, Eduardo, Carmen, estão aqui nos dando assessoria. Obrigado, Maxwell, obrigado, Antônio, obrigado, Luciel, obrigado por estar aqui com a gente. Vamos aí chamando os amigos e lápis e papel na mão e nós vamos começar. Tudo ok? Facebook, Instagram, tudo ok? Então vamos lá, vamos começar. Bom dia, pessoal. Estamos começando mais um episódio da série Aconteceu Comigo. Como nós temos dito, a cada edição, o objetivo dessa série o objetivo é nós nos tornarmos pessoas melhores e aprendermos a superar qualquer adversidade. É exatamente isso que nós queremos que torne, que esses vídeos, que esse bate-papo realize. Esse é o nosso objetivo. Então, com isso, eu resolvi contar alguns fatos acontecidos na minha vida. Então, o que eu quero é, através das minhas histórias, da minha história, desses fatos, desse relato desses fatos, o que eu quero é lhe despertar para que você seja a sua maior inspiração. Então, na realidade, veja em você a sua maior inspiração. Porque o que eu sou hoje, o que você é hoje, é fruto de acúmulo de acontecimentos na nossa vida, através de pessoas, através de coisas, através de fatos. Então, eu me tornei o que sou hoje com tudo que aconteceu na minha vida. Não sei se você acertou, se você errou. Algum problema? Não. Então, eu não sei, nem você sabe se aquilo que você fez foi certo ou foi errado. Você fez. E aí você chegou aonde você está. Eu cheguei aonde eu estou. Então, na realidade, por isso a importância de eu honrar e respeitar a minha história. A importância de você honrar e respeitar a sua história. Nos 2 episódios passados, nós vimos, e se você não assistiu os 2 episódios passados, se você não assistiu, você se inscreva lá no meu canal no YouTube, César Augusto, que estão lá os 2 episódios. É importante, porque você vai conseguir enxergar, você vai conseguir ver que a minha história
pode ser linkada com a sua. Nossas histórias são mais ou menos parecidas. O ser humano, ele aprende com a história do outro, ou ele consegue se ver na história do outro. Então aí com isso o que vai acontecer? Você vai ganhando cada vez mais autoridade, um equilíbrio maior emocional, porque você vai se tornar a sua principal inspiração. Então, no primeiro episódio, eu falei sobre um acidente de um carro. E que, na realidade, nesse acidente do carro, eu poderia ter tomado a decisão que seria normal, que talvez a maioria das pessoas tomariam, e que eu não tomei. Porque, exatamente por causa dos meus valores. Então, hoje e talvez no passado, eu me comportasse da forma que a maioria das pessoas se comportassem. Então, qual foi a lição que ficou daquele episódio que eu falei, naquele primeiro episódio, nessa história? Qual foi a lição que ficou? A lição foi que defina seus valores. Valores são como um norte para nós. Então, eu tendo os meus valores, eu estou me norteando. Sem valores, eu fico desnorteado. E a tendência é que eu caminhe e siga a maioria. Então, na realidade, esse foi o aprendizado do primeiro episódio. E antes de falar no segundo episódio, e a lição ficada, e repito mais uma vez, se você não assistiu o primeiro nem o segundo episódio, ou um dos dois episódios, vá lá no meu canal, no YouTube, e se inscreva, que você vai ver esses dois episódios. E isso é uma sequência, então é importante que você veja os episódios passados. Então, eu quero agradecer a Ricardo Moraes, Josi, Ivanildo, Neto, Lu Santos e Vera Lúcia. Muito obrigado pela audiência. Fique aqui conosco. Hoje vamos falar de um assunto muito importante que você poderá se identificar. E aí, no segundo episódio, o que foi que aconteceu? Eu fui lá no passado, em fatos que eu não faria hoje. Fatos que hoje eu condenaria. Mas aí eu me remeti àqueles fatos do passado para compreender e aprender com eles. E aí, qual é a lição que fica daquele segundo episódio? Perdoe-se. Às vezes, eu e você até aprendemos a perdoar outras pessoas, mas nós deixamos de aprender, de repreender, de perdoar a pessoa mais importante para nós mesmos. Quem é a pessoa mais importante para mim? Sou eu mesmo. Eu espero que você pense assim também em relação a você. Eu e você, nós vamos ter que conviver conosco até a morte. Nós vamos ter que nos aturar. Nós vamos ter que nos tolerar. Então, é importante exatamente isso. Perdoe-se, porque se eu não perdoar, eu vou sendo travado o tempo inteiro, porque esses acontecimentos vão repetir na minha vida por muito tempo. Então, a lição no segundo episódio foi exatamente essa de perdoe-se. Então, é importante você aprender a se perdoar. E aí, gente, vamos ao que interessa. Hoje, mais uma história nós vamos contar. Vou aqui ligar o ar-condicionado para me refrescar um pouquinho, né? E antes de começar a minha história, agradecer a Dogival, Karine, Naide, Sirleno Júnior, Luciana, Andresa e Eliane. Um forte abraço, muito obrigado pela audiência de vocês e vamos dar continuidade. Nós vamos falar, hoje eu vou falar sobre um assunto que aconteceu comigo, uma história que eu usei muito foco e muita persistência para conseguir um objetivo. E consegui esse objetivo. Porém, aí você vai saber no final. Você vai saber exatamente o que foi que aconteceu. Eu alcancei o objetivo, porém,
algo negativo também eu extraí nessa história que eu vou contar agora, né? É importante porque por muito tempo eu terminei me motivando por fatores externos, ao invés de ter uma automotivação. Tá chegando aqui uma pergunta. Ah, tá. Exatamente, Eliana. Essa questão do perdoar é um exercício. Então, é um exercício que leva tempo. Eu também estou num processo evolutivo. Então na verdade, eu ainda estou aprendendo. Tudo isso que eu falo aqui, eu estou em processo de aprendizagem. Então, o bom é exatamente isso, é que a gente nasce e a gente morre e nunca fica pronto. A gente sempre vai estar moldando, e o importante é que esse processo de purificação em nossa vida, ele não pare. Então é importante isso, e faz parte, evidentemente que ninguém consegue nada sozinho, e muitas coisas que eu consegui e tenho conseguido, não é sozinho, nem com a ajuda dos meus amigos, mas principalmente com a ajuda de profissionais, de profissionais. Um abraço aí, Andressa, um abraço Antônio, Bruno, Florinda, Elmi, um forte abraço e muito obrigado pela audiência. Marcos Arnaud, um abraço, amigo. E aí, com isso, a história que eu vou falar agora, que eu vou contar, é exatamente isso. Repito mais uma vez, isso é um processo evolutivo que você e eu, nós temos que, na hora em que precisar, buscar ajuda profissional. Não acabar com essa coisa de que eu sozinho consigo. Não, ninguém consegue nada sozinho. A história que eu vou contar é a seguinte. Eu falei no episódio passado de vários erros cometidos por mim, e de repente, evidentemente, que nós temos as nossas escolhas, e aí com isso eu posso escolher aquilo que eu vou fazer. Mas eu não escolho, são as consequências, e ocorrem várias consequências. E eu estava, num determinado momento da minha vida, desempregado, depois de ter quebrado uma empresa, uma galeteria, um restaurante onde vendia galeto assado, e eu quebrei. E eu estava desempregado, e com isso eu passei a fazer pagamentos para meus irmãos, para os meus pais. Eu ia sempre num banco, lá no Alecrim, na cidade de Natal, num banco, e o nome do banco era Banco de Mossoró. E todo dia eu ia para essa fila, para a fila lá do banco, fazia os pagamentos, e sempre eu pedia emprego ao gerente. Eu pedia o emprego ao gerente, e o gerente sempre me dizia que não tinha vaga. E eu persistia pedindo esse emprego para ele. Eu ia pelo menos umas 3 vezes por semana e sempre pedindo emprego. Até que um dia eu estava na fila e um funcionário do banco disse: César, aquele senhor que está sentado na mesa do gerente é o diretor do banco. Fala com ele. E aí que ele consegue um emprego para você. E aí, estrategicamente, eu me aproximei do birô, e ao invés de falar com esse diretor, eu me dirigi ao gerente. E aí agora eu vou dar aqui o pseudônimo, né? Então, e eu me dirigia ao gerente e dizia: seu Carlos, me arranja um emprego. Olha, seu Carlos, eu preciso muito desse emprego. Se o senhor me arranjar esse emprego, eu trabalho 90 dias de graça. Com isso, o diretor olhou para mim, sorriu. Eu pensei, fisguei, né? E aí, na realidade, eu saí naquele momento eu saí do banco, e com 2 dias depois, eu recebi uma ligação da secretária do gerente me chamando, e esse banco me contratou. Depois de algum tempo,
eu fui transferido para a matriz desse banco, que ficava na cidade de Mossoró, no Rio Grande do Norte. E na época eu havia concluído o ensino médio há 2 anos e eu dizia que tinha um sonho de ser psicólogo. Então, ocorre que se eu fosse fazer o vestibular, vou tomar uma aguinha aqui, a garganta é um pouco seca, é bom beber água, viu? Água, pelo menos 3,5 litros por dia, eu não tinha esse hábito e passei a ter. E então, eu pensei, se eu for fazer o vestibular, eu vou ter que diminuir a minha carga horária do banco, porque para fazer cursinho. Só que eu já era casado na época, com 20 anos de idade, 21 anos de idade, eu já era casado na época, e daí eu resolvi mudar o meu sonho. Eu disse, ao invés de ser psicólogo, eu quero exercer o cargo mais alto do banco, que o cargo mais alto do banco seria ser inspetor. Um abraço, Rony, Joel, Antônio Nobre, Manuel Neto, Carlos Nicásio, Oswaldo, Cíntia Caldas, um abraço, Marcelo, um abraço a todos vocês, obrigado pela audiência, e vamos aqui continuar a nossa história. E aí com isso eu cheguei no banco e aí eu disse para meus amigos, eu vou ser inspetor desse banco. E meus amigos começaram a me apoiar, não é verdade, né? Não. Na verdade, quando de repente você pensa em algo grandioso, que para a maioria das pessoas é muito grande, difícil de ser alcançado, essas pessoas muitas vezes não lhe incentivam, ou talvez incentivam, depois no final eu vou dizer por quê. Então, e aí meus amigos diziam, César, que conversa é essa? Você não vai conseguir. Olha, os inspetores daqui do banco são todos de fora. Santo de casa aqui não faz milagre. Então, prata da casa aqui não tem valor. Isso era o que eles me diziam. E aí me perguntavam, de onde é fulano de tal? Eu digo, de São Paulo. Cicrano, de Belo Horizonte. Beltrano, do Rio de Janeiro. Muito bem. Aí eu disse, não importa. Eles são todos de fora, são de outros estados, mas eu serei o primeiro inspetor do Rio Grande do Norte. E aí com isso, eu passei a trabalhar como que eu já tivesse conseguido minha colocação como inspetor. Eu terminava o expediente e eu batia o ponto como eu tivesse saído do banco e eu ia para o departamento de inspetoria. E aí eu fazia exatamente isso, todos os dias, terminava meu expediente às 18 horas e eu ia para o departamento de inspetoria e ficava lá no banco até 22, 23 horas. E meus amigos me chamavam para bater bola, eu dizia, estou trabalhando. E aí meus amigos me chamavam para tomar uma cervejinha, eu dizia, estou trabalhando. Teve um dia, inclusive, que um amigo disse, César, rapaz, você morre e o banco fica. Eu até brinco dizendo que o banco já morreu e eu estou ainda aqui vivo, né? Então assim, e aí com isso foi, com muita perseverança, com muita persistência, eu fazia exatamente, minha rotina era essa, terminava meu expediente, eu ia para a sala da inspetoria e os inspetores passava para mim o material, eu fazia o trabalho para eles, eu entregava para eles só assinarem. Muitas vezes, alguns dos inspetores iam para casa, só voltavam na hora que eu entregava o relatório para que eles passassem para a diretoria. E aí foi dessa forma a minha rotina, eu não pedi aumento ao banco, muito pelo contrário, era só trabalho, mas com um grande aprendizado, até que um dia surgiu uma vaga no banco, uma vaga de inspetor. E aí o gerente do departamento, o gerente da inspetoria, conversou com o diretor para contratar uma pessoa. Quem foi essa pessoa? É claro, exatamente, eu busquei isso.
eu usei muito foco, muita persistência e consegui aquilo que eu queria. Agora, na hora em que eu consegui, olha o que ocorreu. Eu consegui, me deu vontade de sair do banco. E hoje eu compreendo porque me deu essa vontade de sair do banco. Porque eu consegui esse objetivo porque meus amigos diziam que eu não iria conseguir. Olha um pouco para você. Será que muitas vezes eu e você, nós não temos feito e alcançado um objetivo por causa de alguém que não quer que a gente consiga, ao invés de valorizarmos aquela pessoa que torce para que a gente consiga? Então, com uma espécie de vingança, eu vou conseguir, porque ninguém quer que eu consiga, vou fazer isso para mostrar aquela pessoa. Então, muitas vezes, eu ficava exatamente assim. Vou conseguir alguma coisa, basta que alguém diga que eu não consigo, que eu consigo. Um outro dia eu estava conversando com um amigo na empresa, e esse amigo dizia: César, eu vou emagrecer, sabe por quê? Porque ninguém confia em mim, todo mundo está dizendo que eu não vou conseguir, eu vou conseguir. E aí ele emagreceu. Só que depois ele voltou a engordar. Então na realidade, eu não tinha automotivação. Por isso que eu disse, foco e persistência, e eu consegui o meu objetivo, porém, o porém é exatamente esse que eu quero lhe falar agora, mas antes, mandando um abraço para Rafael, Adalberto, Renata, Fábio Elione, Jódia Menezes, Sâmia, Haline, Netinho e Verônica. Um forte abraço em cada um de vocês. Muito obrigado pela audiência. E aí, o porém que eu quis dizer foi exatamente esse, porque eu não tive essa automotivação. Eu fiz isso por causa dos outros. Então você veja bem. Então eu passei a brigar com outras pessoas, quando na realidade, aquilo que eu digo sempre, o único obstáculo que eu tenho na minha vida, o único obstáculo que você tem na sua vida, somos nós mesmos. Na hora em que eu venço esse obstáculo, isso não é a garantia de sucesso, porque nesse mundo terreno que vivemos, nada é garantido. Porém, se você consegue vencer a si mesmo, vencer outras adversidades é fichinha. Agora, repito mais uma vez, eu não sei em que estágio você está. Eu não sei em que estágio você está. Mas acontece que eu aprendi que grandes coisas eu não consigo sozinho. E eu creio que grandes coisas você também não conseguirá sozinho. E aí, pessoal, no próximo episódio, eu vou falar de um momento em que eu fiquei no fundo do poço. E aí é onde inicia o divisor de águas na minha vida. Porque aí eu tive que buscar um profissional. Então, no nosso próximo episódio, nós vamos falar desse fundo do poço. E agora é importante que, se você não assistiu os 2 primeiros episódios, vá lá no meu canal no YouTube, César Augusto, assista o primeiro episódio, o segundo episódio, porque o objetivo é nós linkarmos as nossas histórias. Porque o meu objetivo aqui, como eu disse para você, o que eu quero é despertar em você, o desejo de você ser a sua maior inspiração. E você conseguir extrair na sua história os ensinamentos. Porque às vezes a gente tem tanto medo ou tanta raiva do passado que a gente perde a oportunidade de aprender com essas histórias. Então, o meu objetivo aqui é linkar a minha história com a sua história. Quando eu disse, na verdade, não necessariamente que tenha passado na sua vida
uma história dessa, do banco e tal, não. Algum momento em que você percebeu que você usou muita força, muito foco, muita persistência, mas que de repente você não permaneceu buscando cada vez mais crescer, porque não estava alicerçado, não tinha uma base sólida, porque na realidade você só fez isso por causa de questões externas, porque algumas pessoas não acreditavam em você, e aí você fez pelos outros e não por você. Você não se automotivou, você foi motivado por forças externas. Um forte abraço, Renato, Sebastião, Valleidia, Éder, Joana Dark, Fagundes, Carlos, Hugo Aranha e Ellen. Muito obrigado pela audiência. E com isso, pessoal, o que eu quero dizer é que no próximo encontro, no próximo episódio, nós vamos falar exatamente isso, sobre esse fundo do poço. E aí na hora que você começar a linkar a minha história com a sua história, então você vai extraindo ensinamentos na sua história, trazendo para a sua vida. Agora, o que eu consigo fazer isso na minha vida, porque eu não tenho medo de encarar o meu passado. E não tenha medo também não. Porque assim, talvez você tenha feito o seu melhor com os recursos que você tinha. Então, o recurso que você tinha era para fazer aquilo. Você tinha a melhor das intenções. Então, se perdoe. Perdoe aquela pessoa lá do passado, aquela criança, aquele jovem, aquele adulto, que cometeu algum erro na sua opinião, né? Então, antes mesmo de encerrarmos, nós queremos dar mais um alô e o que você fique aguardando, porque no próximo episódio vai ser o fundo do poço, vai ser um divisor de águas na minha vida e o que foi que aconteceu e o que foi que eu fiz. Então, um abraço, Vivian, Solange, Karina, forte abraço, obrigado pela audiência. Então é isso, pessoal. A mensagem que eu queria passar hoje era exatamente essa. Você curta a minha página no Facebook, César Augusto, me siga lá no Instagram, César Augusto _RN, e se inscreva no meu canal no YouTube. Inclusive no meu canal no YouTube, os 2 episódios já estão lá. Esse vai em sequência. Mas aí coloque aí, faça comentários, se gostou, bota lá um like, é importante pra gente, nos incentiva, dê alguma opinião, faça alguma crítica, enfim, estamos aqui juntos e até a próxima quinta-feira com mais um episódio de Aconteceu Comigo. Um forte abraço! Olá, É porque o comentário estava lá. estamos aqui mais uma vez. Vamos aguardar. O pessoal está chegando E aqui? com alegria. E hoje foi bom? Foi, mas aqui, você falou vibrar, eu não sabia que tava no alto. Você tá ouvindo? Pam, pam, pam. Era do Não, celular. então é porque não estava no alto não, ficou no alto aí, foi porque alguma outra coisa. Ó, pam, pam, pam. Então é porque na mexida de vocês aí, foi na mexida de vocês aí. Olha, tá, top. Eu acho que foi naquela hora que você tirou, deve ter pego então, aquele, entendeu? Mas foi bom. Peraí. Mas, e aí, seu hipnólogo, Ainda tá penelista? aqui? Ainda tá?